Olá, começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo conversamos sobre o nosso querido Rio de Janeiro. E hoje vamos falar das pequenas empresas. O sonho de não ter patrão, de abrir o próprio negócio. Vamos nessa? Sabe aquele dinheiro da indenização trabalhista ou da aposentadoria? Tá querendo abrir um negócio? Tem uma entidade para te ajudar. Sabe aquela comidinha que você faz e todo mundo gosta e quer comprar? Aqueles docinhos que fazem sucesso por onde você vende? Quer transformar isso num negócio? Tem uma entidade que te apoia. Essa entidade é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, popularmente conhecido como SEBRAE. O superintendente do SEBRAE no Rio de Janeiro, Antônio Alvarenga, vai contar para a gente todas as oportunidades que estão disponíveis para os empreendedores fluminenses. Empreendedores iguais a Maristela Pessoa. Ela é sócia da Flecha Designer e da marca Balaio Estrela. Maristela vai contar as dores e delícias de tentar a sorte nos negócios. Seja bem-vinda, Maristela. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada também, Antônio Alvarenga, por estar aqui presente com a gente no Gente do Rio de hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar lhe fazendo perguntas a você. As pessoas, esse termo, essa coisa de ser empreendedor, de ter o próprio negócio, virou um termo, virou até uma coisa da moda, né? Quero ser empreendedor, quero empreender, uma coisa, mas por trás de um certo glamour, tem muito trabalho e muita pesquisa, muita coisa que você tem que fazer antes de abrir o negócio, né? Os empreendedores hoje que procuram o SEBRAE, vocês avaliam que estão pé no chão ou ainda estão naquela de sonhar, vou fazer um negócio que eu nunca fiz e vou arriscar? Olha, tem de tudo, né? Tem desde o empreendedor, o pipoqueiro, o empreendedor, o dono de um barzinho na esquina é empreendedor. Então tem os empreendedores de startup, os empreendedores mais na área de tecnologia. Então tem de todo tipo de empreendedor. Muitas vezes tem pessoas que têm vocação para empreendedorismo. E a gente no SEBRAE tenta desenvolver essa vocação desde criancinha. Então a gente tem lá no SEBRAE uns programas de educação empreendedora que começa para o ensino fundamental. Então assim, temos cursos de empreendedorismo, práticas de empreendedorismo, ferramentas de empreendedorismo. A partir de que idade? A partir do ensino fundamental, o colégio é que vai escolher qual é a série que vai colocar. Mas, por exemplo, a criança de 7, 8, 9 anos não gosta de ficar vendendo revistinha, vendendo figurinha, algumas coisas assim, vendendo para os próprios colegas. A minha filha fazia isso. Faz isso, né? Não, fazia. Isso, agora minha filha tem 21 anos. Agora é outro tipo de empreendedorismo. Mas assim, isso é uma criança que tem vocação para o empreendedorismo. Ela gosta de fazer vendas, ela gosta de trabalhar. E a gente então tem trilhas de empreendedorismo para criancinhas desde o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior e para a pós-graduação. Então, nós tentamos dar condições para qualquer pessoa que tenha interesse de ser empreendedorismo possa se desenvolver e possa identificar o empreendedorismo dentro de si. E você, Maristela, começou desde pequenininha também ou como é que surgiu o empreendedorismo na sua vida? Na verdade, eu sou neta de costureira. Então, o empreendedorismo estava na casa porque minha avó costurava e vendia coisas. Então, eu brinquei muito com os tecidos, né? Aprendi a usar a máquina de costura quando eu tinha uns 6, 7 anos. E aí também, durante o período da minha vida escolar, eu sempre inventava coisas para vender, né? Era colares para as amigas, bolsinhas, bonecas, jogos. Também, essa coisa foi uma coisa que eu fui fazendo, um pouco de brincadeira, né? E até ontem, assim, até nesse momento, assim, especialmente no período da pandemia, foi justamente esse conhecimento que eu tive quando eu era criança que me estruturaram pensar coisas, né,
para fazer coisas e me... Ai, ficou horrível isso. coisas. Mas o que você fazia? Por que na pandemia você teve a necessidade de passar a empreender, de vender alguma coisa? O que você fazia que o movimento parou? Pois é, eu tenho uma empresa de consultoria para serviços para o Sebrae, na área de artesanato e design. E aí tudo parou, né? Então eu fiquei em casa com meu conhecimento de pós-graduação e de graduação, mas eu também tinha o conhecimento desse fazer. E foi isso que gerou renda nesse período enquanto as coisas estavam paradas, né? Deve ter gerado renda e segurado a tua cabeça também, né? Porque especialmente a cabeça. O isolamento, né, foi uma fase muito difícil, né, Alvarenga? Foi. A pandemia atrapalhou muito a vida dos empreendedores, principalmente de determinados grupos de empreendedores que eram mais ligados no presencial, né? Então, por exemplo, restaurantes ficaram fechados, hotéis, pousadas ficaram fechados, salão de beleza que lida com clientes tem que ir lá. Então, essa área toda perdeu muito durante a pandemia. E aí vocês bolaram apoios, cursos específicos para... O Sebrae tem várias possibilidades de apoio. Uma delas, por exemplo, no caso de restaurante, é a parte do delivery. Então, o Sebrae ajudou muitos empreendedores a montarem esquemas de delivery. E muitos dos empreendedores também, nós temos uma área de digitalização, né, importante. Então, como todo mundo passou a trabalhar no digital, então eu estou no escritório, passei a trabalhar no digital, home office, onde todo mundo, as empresas todas tiveram que se adaptar. O mundo hoje é outro depois da pandemia. Exatamente, acelerou, né? A própria Maristela estava contando também nos bastidores que ela passou a vender pela internet, uma coisa que era só uma diversão, meio que um álbum de fotografia, vou postar minhas fotos, o que eu estou fazendo, então acabou... foi até um lado que a gente pode dizer que foi positivo. Né? Pois é. Essa coisa do copo o copo que está vazio, né? O copo está com água. Você pode olhar para o lado vazio ou para o lado cheio. Então, a pandemia eu vejo pelo lado cheio do copo. Então, eu tive que melhorar meu uso dessas ferramentas digitais, né? Que eu usava de uma forma aleatória e meio de lazer. Então, transformar essa ferramenta numa ferramenta de trabalho. Me aprimorar nessa coisa de fazer conferências à distância, usar melhor o computador, as teleconferências e também ativar minhas redes, né? Então, eu pude primeiro ativar a rede dos amigos e a rede dos amigos dos amigos. E aí, com isso, eu conseguia associar essa minha habilidade em fazer coisas com a máquina de costura e com as minhas pesquisas, com as tecnologias populares, com a ferramenta da internet. Então, e aí foi daí que surgiu essas coisas aqui que eu trouxe. Alvarenga, eu estava com um dado aqui bem antigo de que 80% das pequenas empresas fechavam as portas antes de completar 5 anos. Isso foi no tempo que eu, inclusive, abri uma empresa, que eu tenho uma empresa de comunicação, e aí eu dizia assim, mas diziam assim, Mônica, como é que você está? Eu estou fugindo da estatística do Sebrae. Eu quero passar dos 5 anos. Agora já são 15, já passei. Mas parece que esse dado reverteu, né? Está muito antigo esse dado. Está muito antigo esse dado. Em parte até em razão do trabalho do Sebrae. Pois é. Do apoio que o Sebrae foi dando às micro e pequenas empresas, elas têm uma duração, uma vida maior. Hoje, né? 77% passam dos 5 anos. É o contrário. Sim. A mortalidade é muito menor. Muito menor. Quê? Por quê? O que evoluiu nisso? Eu estou falando assim, na época da pandemia é um período diferente, um período que teve uma mortalidade maior, mas normalmente, hoje a gente já está retornando, né, e antes da pandemia, geralmente a mortalidade já estava bem menor.
eu diria que em vez de ser 70%, 30%, por exemplo, das 25% a 30%. Gente, mas tá caindo. olha a diferença, A diferença né? é brutal. É brutal. muito grande, é muito interessante. As pessoas começaram, o empreendedor tomou consciência de que ele precisa se preparar melhor, né? Ele não pode tratar a empresa dele como ele trata a casa, por exemplo. Tem empreendedor que confunde o dinheiro pessoal dele com o dinheiro da empresa. Tem que aprender que o dinheiro da empresa é aquele, o dinheiro da casa dele pessoal é outro. Então, e que tem isso é uma coisa que eu estou falando, né? e ele tem que tratar a empresa dele de uma determinada forma, né? Ele tem que entender que existem tecnologias que ele tem que acompanhar. Então, ele vai aprendendo. Devagarzinho, os empreendedores brasileiros estão aprendendo, estão superando. Uma boa parte superou a parte da pandemia e a gente vai em frente. É com o erro que se aprende, né? É com o erro que se aprende. A melhor forma de aprender é o erro. Geralmente, de preferência com o erro dos outros. Grandes empreendedores não deram certo na primeira tentativa. Uma boa parte dos grandes empreendedores fracassa na primeira e na segunda dá certo. E tem uns que fracassam até em dois. Você, por exemplo, você fracassou numa só. Então, você é me sentindo artista. Uma empreendedora de sucesso. Maristela, você hoje se dedica à produção de bordados, mistura pigmentos naturais, produção de estampas, até com tiras de solas de sandálias havaianas, né? Quer dizer, ter um diferencial, ser diferente, é fundamental nesse mercado, nessa área dos pequenos empreendedores, das pequenas empresas? Sim, porque toda ideia, ela se transforma no capital da sua empresa, né? Quer dizer, na verdade, as ideias, os conceitos é que movem os empreendimentos, né? Então, se você tem uma ideia original e que ninguém mais faz, você tem um produto que pode ter um valor de venda maior, né? Pode ter uma procura maior, né? Essa minha pesquisa com os pigmentos... Vai mostrando, assim, vai falando e vai mostrando aí pra gente. Eu fiz... Bem, não, primeiro a estampa com a pois é, sola da sandália havaiana. Olha isso. Eu tenho uma pesquisa, quer dizer, eu faço essa pesquisa com reaproveitamento de materiais desde 98. Então, eu já estive em situação que eu tinha que trabalhar com os grupos que trabalhavam com algum tipo de material e então pensar de que forma você pode ter um produto mais original usando aqueles materiais, né? E aí, você vai experimentando, vai pesquisando. Então, a pandemia me permitiu executar coisas que estavam na gaveta, que estavam guardadas, ideias. Mostra, né? As bolsas aí, olha que bonitinhas as bolsas. Então eu faço uma matriz com a sola da sandália havaiana. Olha isso. E faço um carimbo. Então o meu carimbo tem esse formato, né? Uhum. Assim, as peças são únicas, porque eu não consigo carimbar duas peças iguais, né? E aí eu moro na região portuária e vendo meus produtos na Tendinha.com, que é uma startup de rua, como chama o Rafael Vidal, né? Que é um gênio do empreendedorismo da região portuária. Então, ele sugeriu, quer dizer, convidou algumas pessoas que moram na região portuária para produzirem coisas para colocarem na loja. Então, eu pensei, vou fazer coisas ligadas à pequena África, né? E essa coisa da cultura das linguagens populares. Então, eu escolhi um desenho, pesquisei os grafismos de determinados dos grupos étnicos que vieram para o Brasil, né, escravizados, e toda a produção dessas estampas africanas, e a partir daí eu faço os carimbos, que são em sandália havaiana. E aí criei temas a partir também da prainha. Então, assim, na prainha tem peixe, né? Então é uma bolsa, é uma eco bag, né? Olha que lindo! As estrelas, porque a minha marca chama Balaio Estrela. Balaio Estrela. Então é uma estrela do mar, né? E aí também procurei fazer como a gente está recebendo uma grande circulação de turistas, e os souvenirs são muito, digamos, batidos, né? Então você
não que não vale a pena explorar o Cristo Redentor, o calçadão de Copacabana e outras coisas que a cidade tem, mas a cidade é rica, né? Especialmente onde eu moro, que é a Pequena África, você tem muitas histórias. Então eu fiz as estampas, que são ecobags, que é um produto que geralmente as pessoas compram e que tem um valor mais em conta, né? Então fiz coisas de vários preços. E aí fiz as caixinhas baseadas nas gravuras do século XIX do Debré. Então eu tenho 4 caixinhas. Essa aqui é dos sabores. E também reuni, quer dizer, fiz um trabalho colaborativo, né? Então eu uso a gravura do Debré na caixa e dentro essa aqui é a caixa dos sabores, que é a imagem da moenda. Aí eu tenho uma cachaça e um copinho de cerâmica. Olha que bonito, né? E aqui eu conto um pouco a história da cachaça, né? Que é uma bebida de resistência, é uma bebida que durante muito tempo foi proibida e que é uma bebida tipicamente brasileira. Então a pessoa passeia na região portuária, olha toda aquela história, vai, sim, tem informação do trabalho, né? E também do sabor desse trabalho. Então, um pouco também explorar outros sentidos. Quer dizer, a experiência hoje é uma coisa importante para a venda do seu negócio, né? Acho que é esse conceito, né, Alvarenga, que o consumidor, ele não quer comprar, ele quer ter uma experiência, ele não quer apenas comprar, ele quer ter uma experiência na compra. Muito legal o trabalho dela, tanto a bolsa, que é uma coisa diferenciada, né? como essa coisa desse... Tem outras caixinhas também, né? Tem a caixinha da pintura. O nosso amigo ali gostou do negócio da cachaçinha, que ele já falou, opa, quando botou a cachaça aqui, ele falou, opa. Essa aqui é com os vendedores de arruda, que eram os escravos de ganho que circulavam pela cidade. E aí dentro dessa caixinha eu ponho essa é a caixa das encantarias. Eu tenho canela, cravo, sal grosso e alecrim. Se você não é místico e não acredita, você pode usar para cozinha, para né? tempero. Mas se você acredita nas possibilidades mágicas da mistura desses ingredientes... Já toma um banho. Exatamente. Aí, aqui fala um pouco dessa ancestralidade no uso das ervas medicinais, né? Como ervas medicinais, e ensina a pessoa a fazer os banhos de descarga, né? Então... vendeu bastante no Ano Novo. E o outro? O outro... Você vê, cada caixinha dessa aqui está cheio de empreendedor. Tem um empreendedor que está vendendo, produz a cachaça. Exatamente. O outro empreendedor que faz o copinho. Tem um empreendedor que vende aqui, planta lá o louro. Você quer louro, né? Louro, que pega a canela e tal, o sal, ou seja, tem um monte de empreendedorismo dentro de uma caixinha dessa. Os que imprimem a caixa. Quem fabrica a caixa, quem faz a gravura, né? Então, é um trabalho coletivo. Essa aqui é dos pigmentos, que eu chamei dos saberes. Então, são potinhos com flores, sementes e argila para as crianças, porque a gente esquece das crianças, né? Como possibilidade de público-alvo, assim, usando uma palavra desse universo do empreendedorismo, né? Não, isso é um filão muito importante, né? Porque os pais, às vezes, deixam de fazer por eles, mas pelos filhos certamente vão fazer. E aí, junto, a pessoa recebe também, um pouquinho falando dessa coisa que antes das pessoas comprarem tinta industrializadas, elas faziam as tintas com o que tinham no redor, né? Então, aí tem açafrão, argila, hibisco, urucum, e aí ensina também como você faz as tintas, né? E aí, como eu tinha acabado de defender minha tese de doutorado com bordadeiras, eu estava em casa, né? Pensando milhões de coisas, aí eu também aproveitei as tintas que eu experimentava, né? Eu fiz, então, usei os pigmentos naturais e fiz o bordado. Esse amarelinho é de cúrcuma. Cúrcuma. E aí também tem uma coisa, também voltando à questão da experiência, que você pode provar o sabor da sua cor, né? Porque todas essas coisas são comestíveis, não são naturais, né?
Então você pode fazer várias atividades a partir do pigmento, enfim. Alvarenga, Muito legal. O Sebrae estimula a indústria criativa, a inovação também, né? Qual é a importância? O que vocês oferecem para um tipo de negócio como esse da Maristela? O Sebrae ele tem aqui no Rio de Janeiro um centro de artesanato, CRAB, né? Centro de Artesanato do Brasil. Aqui a gente expõe obras do Brasil todo, né? Então expõe obras de artesanato, de artesãos de todos os estados. Cada período, são 3 grandes exposições e 4 exposições menores para cada ano. Então a gente tem essa é uma parte do artesanato. Na indústria criativa a gente trabalha exatamente, ela é nossa consultora, professora do Sebrae, então ela dá aula no Sebrae. Então, esse tipo de trabalho que ela faz aqui, o Sebrae também ajuda, ensina as pessoas que querem. Então, tem várias trilhas de conhecimento. Só para você ter uma ideia, no ano passado, nós tivemos 770 mil atendimentos no Sebrae. Não é, claro que não é só da área criativa, ou seja, de todas as áreas, 770 mil atendimentos. A pessoa que tem algum problema, liga para o Sebrae, quer registrar uma empresa, tem alguma questão para fazer, são 770 mil atendimentos. Cursos, palestras e etc. Então, consultoria também em alguns determinados casos. Essa área criativa do artesanato e esse tipo de inovação tem uma importância muito grande porque tem uma participação feminina muito forte, né? E hoje muitas mulheres são chefes de família. A maioria das famílias, inclusive brasileiras, é chefiada por mulheres, né? O Sebrae tem um programa para mulheres. Não só um programa externo para mulheres, mas interno também. Quase 2/3 dos funcionários do Sebrae são mulheres, sendo que do Rio de Janeiro, 2/3 das lideranças do Sebrae, quer dizer, as coordenadores, gerentes, são mulheres também. Então, o Sebrae está ofertando produtos para as mulheres empreendedoras e o Sebrae dentro do Sebrae também tem muita mulher trabalhando. Então a gente tem mulher é um grande foco do Sebrae. Bom, né, Maristela? Isso. Tem o Sebrae Delas, que é um programa do Sebrae. E no próximo bloco, vamos conhecer pequenos negócios do estado do Rio de Janeiro que viraram casos de sucesso. O Sebrae editou um livro sobre isso. E o Gente do Rio volta já com esse assunto. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o superintendente do Sebrae no Rio, Antônio Alvarenga, e com a empreendedora Maristela Pessoa. Alvarenga, a gente estava falando dos casos de sucesso do livro que o Sebrae editou. 42 casos de sucesso, né? Conta um, assim, bem legal pra gente. No Rio de Janeiro tem 1,5 milhão de pequenos negócios. Desses 1,5 milhão de pequenos negócios, todos, uma grande parte deles passou pelo Sebrae, como eu falei, que a gente tem mais de 700 mil atendimentos. Então, assim, tem um caso de sucesso interessante, que é uma empresa chamada Vitamina Terrestre. Vitamina Terrestre. Ele fez uma trilha no Sebrae de internacionalização. É um programa que a gente tem de internacionalização das micro e pequenas empresas. E ele hoje está exportando. Vitamina Terrestre nada mais é do que adubo de origem de esterco de galinha. Entendeu? Então ele faz adubo de esterco de galinha e ele vende. Ele fez uma embalagem bonitinha, ele aprendeu marketing muito bem, aprendeu bem no Sebrae o marketing, então ele faz uma caixinha bem bonitinha, faz umas embalagens boas, sabe lidar, sabe precificar, sabe calcular a margem toda dele, sabe a logística, como é que ele tem. Ele aprendeu muito lá no Sebrae. E hoje ele está exportando esse produto, está no Walmart americano. Você e ele é de onde? Ele é da capital? Itaperuna. Um pequeno empreendedor de Itaperuna hoje está exportando para o Walmart.
Hoje ele vende em todas essas plataformas de e-commerce que tem no mercado, né? Ele tem uma venda muito boa, né? Em todas as plataformas. Então, ou seja, esse é um grande caso de sucesso, como é que um microempresário, pequeno empresário de Itaperuna, pode chegar nos Estados Unidos e colocar o produto dele lá. Olha que bacana! E você, Maristela, conhece algum? Conheço. Tem algum para citar aqui E pra até gente? eu conheço, que é a Florarte, que é a Associação de Artesãos de Rio das Flores e Manoel Duarte, que é uma cooperativa de bordadeiras, né, que começou, eu trabalhei com elas, quer dizer, eu conheço esse grupo desde 2004, e justamente pela trajetória interessante, né, eu resolvi pesquisar, né, elas são meu objeto de pesquisa do doutorado. E são mulheres que ficam numa cidade bem pequena, no Vale do Café, que tem 8.000 habitantes, e são as mulheres que começam, a partir das reuniões da igreja, incentivadas pelo padre, a se organizarem, e a ponto de 2009 elas se tornam uma associação, elas tiveram apoio do SEBRAE em vários momentos, né? Essa coisa de saber a melhor forma, qual é o seu perfil jurídico mais adequado, é cooperativa, é associação, é empresa, né? Então elas optaram pela associação, e elas chegaram a mobilizar cerca de 70 pessoas numa cidade de 8.000 habitantes, quer dizer, elas nem estão no centro do município, elas estão no distrito. Qual é a cidade, qual é o distrito? Rio das Flores, elas ficam em Manoel Duarte. E e aí em 2009 elas entram com um edital do ponto de cultura, elas são um ponto de cultura do artesanato e passaram também a ser um lugar que vende artesanato de vários outros municípios no entorno. Então, e tem uma liderança, né, que é a Cidinha Hedchen, que é uma pessoa, ela é a empreendedora, porque ela é capaz de fazer as parcerias, né, de entender também as pessoas com quem ela lida, né, porque a gente lida com pessoas e as pessoas têm problemas, as pessoas têm personalidade diferente, né. Enfim, então ela é um exemplo assim, de mulher empreendedora e que mobiliza outras mulheres, né? E aí, como você falou antes, dessa coisa da participação das mulheres, de fato, especialmente no artesanato, 80% do público que lida com artesanato no Brasil são mulheres. E muitas mulheres também optam por empreender porque não conseguem no mercado de trabalho, ou não conseguem um emprego, ou não conseguem um emprego com a remuneração que precisam, que acontece muito com as mulheres negras, por causa do preconceito, né? Também. E também tem uma coisa de você conciliar, digamos, a sua responsabilidade como cuidadora dos seus filhos ou da sua casa. Quer dizer, você tem que conciliar a sua, digamos, a produção de renda com o cuidado da família. Então, às vezes, é dentro de casa que você vai fazer isso, né? Dessa família que muitas vezes não tem marido, né? Exatamente, são arrimos de família. Exato. Alvarenga, os estudos... Ela falou uma coisa muito interessante, que é o negócio das cooperativas. Quer dizer, o pequeno empreendedor, muitas vezes, se ele se reúne em torno de uma associação ou de uma cooperativa, eles também ganham muita força, porque trabalhar sozinho muitas vezes não dá certo. Essa união de fazer através das cooperativas é que funciona. Eu ia te perguntar isso também, porque onde você vende, na tendinha.com, o .co, não sei se é .co ou .com, mas funciona assim, né? É um espaço que vários empreendedores colocam suas mercadorias lá para vender. E nós já tivemos as grandes startups, né? O WeWork, que inclusive recentemente virou série. Esse modelo de trabalho colaborativo, de trabalho ou de empreendimento colaborativo, ainda é um negócio É muito bom, porque bacana? não só para vender, mas também para comprar. Então, se você tem uma cooperativa, certamente, não sei se elas fazem isso, elas compram em conjunto.
Então fica muito mais fácil para Exatamente. comprar, no caso de bordadeiras, fica mais fácil comprar os materiais que elas utilizam, né? Utiliza linha, Os material de tecidos, né? tecidos e todos os outros materiais, elas podem comprar em conjunto. Então a negociação fica melhor. Assim como as profissões também, né, nós temos as profissões que têm futuro e algumas que tendem a desaparecer ou já estão desaparecendo. Temos negócios nesse sentido também, né? Negócios que são promissores e negócios que tendem a desaparecer. Quais são os pequenos negócios do futuro? De uma forma geral, assim, eu te diria que a parte de digitalização, né? Tudo que está ligado à informática, tudo que está ligado no virtual, na digitalização, tem muito futuro. Isso é uma outra pergunta também que eu ia fazer. Durante a pandemia do coronavírus, o comércio virtual, né, bombou, mas e essa experiência de comprar online, de consumir online, ela vai continuar? Eu acho que sim. Forte. É uma coisa que já veio para ficar. Então, as pessoas, de uma forma geral, acostumaram a comprar. Claro que não é toda compra que se faz online, né? Mas muita gente está comprando mais e mais online do que comprava no passado. As empresas de e-commerce estão crescendo muito e eu acho que todos os pequenos negócios que não podem, muitas vezes, ter uma loja física, é muito mais fácil para eles ter uma loja virtual dentro de uma plataforma de e-commerce. E para se organizar nisso? Vai no Sebrae, que o Sebrae ajuda. Já deu propaganda, né? Maristela, o que você já fez como empreendedora que você jamais repetiria? Arriscar uma ideia. Porque você mata uma ideia antes de experimentar, né? Então você tem que experimentar para ver se aquilo vai dar certo. Como é que é isso? Como é que faz então? Porque todo negócio envolve um certo risco, né? Mas é preciso ser um risco, você também não vai ser um kamikaze, é um risco calculado. Conta pra gente um negócio super legal, uma experiência super legal, algo que você tenha tentado no seu negócio e que deu super certo, foi muito bom. Que deu super certo? Pois posso contar uma experiência no próprio Sebrae, né? O Sebrae sempre me trouxe muitos desafios. E aí uma boa experiência foi trabalhar pensando nessa coisa do empreendedorismo, da cultura popular e do artesanato para crianças, né? Então a gente fez várias oficinas, né? Desde 2017 tem um programa educativo do Sebrae. A gente atendeu cerca de 1.800 crianças, né? Com as escolas públicas e privadas. E aí surgiu um desafio, que era você ensinar as crianças a bordarem em 30 minutos, porque é o tempo que a gente tem. Então eu tive que pesquisar os materiais e adaptar a técnica do bordado para, digamos, para a habilidade fina dessas crianças e para o tempo. E aí a experiência de trabalhar com as crianças me fez experimentei algumas coisas que deram certo, a gente foi acertando e aí veio o desafio de fazer a oficina de bordado para grupos de alunos do Instituto Benjamin Constant, que trabalha com deficientes visuais, né? Então a experiência das crianças me deu ferramentas para fazer uma oficina com os cegos. E foi assim surpreendente, porque eles também eles subverteram um pouco o que a gente propôs, né? Isso foi genial, porque é isso, essa coisa de você perceber uma experiência, você tem uma expectativa e na verdade surgem outras, então você tem que estar aberto, né? Então esse foi um presente, né? É o que o Alvarenga falou, não é defender o que você quer, mas saber... Falou uma coisa que é interessante, que o Sebrae trabalha muito bem também com determinadas populações vulneráveis. O Sebrae, então, tem vários projetos em comunidades do Rio de Janeiro. Então, tem projetos numa série de comunidades
que são pessoas vulneráveis e que o SEBRAE tenta ajudar eles a empreender. Não só em comunidades, mas também em populações LGBT, tem populações como é o caso de cegos e tal, deficientes físicos. O SEBRAE tem projetos dessas áreas, assim, né? dessas áreas para levar o empreendedorismo para esses grupos também. Não é só grupo... E tem tido sucesso? Como tem sido essa experiência? Muito bem, muito bem. O sucesso é muito bom, né, nessas áreas, tá? Então, você pegar uma pessoa que está, como você falou, do cego lá, você pegar aquela pessoa e você ver a pessoa crescer profissionalmente, buscar encontrar um caminho para a sua vida, é muito gratificante. E esse cenário agora de inflação, que a gente já tem trauma disso, e agora ela está voltando, está retomando. O que isso causa nos pequenos empreendedores? Quer dizer, é ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo, principalmente para os pequenos, que eles são mais frágeis. Pois é, porque então, o grande investidor vai, joga na bolsa, vai... No né? caso que a gente tem, são a gente não oferece crédito, né? Mas a gente oferece uma capacitação para que ele possa buscar crédito. Ele possa buscar crédito na Caixa Econômica Federal, microcrédito, ele possa buscar crédito no Banco do Brasil, e a gente faz a capacitação dele, é o crédito orientado que a gente dá. Não adianta o cara pegar X mil reais de dinheiro emprestado, ele tem que saber que aquilo dali ele vai ter que pagar depois. Então ele tem que ter um fluxo de caixa, ele tem que saber o que ele vai fazer com aquele dinheiro para que ele possa trabalhar, render aquele dinheiro, pagar a dívida que ele tem. Então esse é o crédito orientado, a gente orienta ele em como ele pode buscar o crédito, pode trabalhar com aquele recurso. E a gente tem um programa também de um fundo de aval, né? Um fundo de aval, o FAMP, que é o fundo de aval para aqueles que vão buscar crédito que não tem avalista. Então, é claro que os bancos preferem... Isso é um dos maiores problemas. Eles preferem emprestar para quem tenha um bom aval. E o SEBRAE, desde que aquele empreendedor faça parte dessa trilha de conhecimento, de capacitação nessa área de crédito, ele pode ter direito a receber esse fundo de aval. Maristela, o pequeno empreendedor, ele se sente amparado pelas diversas esferas do poder, municipal, estadual e federal? Não. Mas eu acho quer dizer, eu acho que esse é o grande papel do SEBRAE, né? Mostrar as portas, né? O que está disponível. É porque a gente vive no mundo das informações. Então, quem tem a informação correta consegue se colocar melhor no mercado, né? Então, o SEBRAE faz esse papel, né? Então, quando a gente vai trabalhar com os grupos, claro que a gente atende a uma determinada demanda, mas a gente também fala, né, das outras possibilidades, da lei que suporta ou que vai dar apoio a isso, né? Mas geralmente as pessoas ficam um pouco perdidas se elas não têm esse apoio, né? Um lugar como o SEBRAE para recorrer. E a carga tributária? Hoje nós temos várias opções, temos MEI, temos Simples, mas isso atende ou vocês ainda ficam mergulhados num labirinto? Olha, eu acho que a carga tributária no Brasil, né, quer dizer, é uma coisa que já deveria ter sido repensada, né, porque de fato penaliza muito os pequenos, né, porque a gente paga imposto em tudo, né, você paga imposto na matéria-prima que você compra, no alimento do supermercado, quer dizer, isso tudo tem imposto, né, além do seu próprio trabalho, né, enfim, a gente precisa repensar isso, de que forma se faz uma redistribuição do pagamento dos impostos para toda a economia, né? Não é só os impostos, né? É o ambiente de negócios. Para você abrir uma empresa, às vezes você tem dificuldade. Para você tirar o alvará, às vezes você tem dificuldade. Então, o SEBRAE trabalha muito para conscientizar os órgãos públicos que eles devem facilitar o ambiente de negócios. O ambiente de negócio é ruim para todas as empresas. Então, ele tem que facilitar para os micro e pequenos empresários, para todas as empresas, para poder o empresário chegar, tirar o alvará dele, né, registrar a sua empresa, registrar online a sua empresa. Então, existe um Inova Simples que a pessoa pode registrar a sua empresa
dentro da internet, se ele estiver dentro da categoria de inovação. Então, hoje em dia, está muito mais fácil de você abrir e fechar uma empresa do que era no passado. Fechar também não é nada fácil. Fechar, né? às vezes, é mais difícil do que abrir uma empresa. E depois você fica, se você está com aquele CPF, CNPJ no seu nome, às vezes te atrapalha muito a vida. Então a gente tem que conscientizar os órgãos públicos, né, os governantes, de que está melhorando muito, já andou muito, tanto no âmbito do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal. Todos esses regramentos já estão muito mais aliviados do que foram no passado. Que bom, né? Boa notícia. No próximo bloco, vamos conhecer o perfil do consumidor, do executivo que facilita a vida dos pequenos empreendedores do Rio e também de uma empreendedora inovadora, criativa e sempre ligada na questão social. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com a empreendedora Maristela Pessoa e com o superintendente do Sebrae, Antônio Alvarenga. Alvarenga, o turismo é um setor importantíssimo para o Rio de Janeiro, principalmente o interior, né, do estado. Eu acho que sem o turismo o interior nem existiria. O Sebrae, quais os programas que o Sebrae tem para esse setor? Como o Sebrae olha os pequenos empreendedores, porque são muitos também nessa área, né? Sim, o turismo ele abrange não só as pousadas, no caso de pequenos negócios, os hotéis já não estão mais dentro do foco do Sebrae, mas as pousadas abrange a parte de gastronomia e abrange os serviços de turismo de uma forma geral, transporte, etc., que são serviços turísticos. O Sebrae tem trabalho com todos eles, né? Não só no interior, mas também na costa, né? Você tem a Costa Verde e a Costa Azul. A gente está iniciando agora, vamos iniciar agora, estamos planejando um grande projeto para a Costa Verde, que abrange Mangaratiba, Angra e Paraty. Então, vai ser um projeto transformador desta região que nós devemos iniciar a partir do segundo semestre desse ano, para transformar aquela região num polo turístico mais importante do que é hoje. A gente tem que atrair turistas para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tem tudo a ver com turismo. Tem tudo a ver com turismo. Essa região é um grande problema que ela tem. Ela foi muito acometida pela violência, né? Sim, tem muita violência em algumas. Aliás, a violência está disseminada, né, em muitas partes do Brasil como um todo, não é só no Rio de Janeiro, mas está mais ou menos disseminada. Angra, Paraty. Tem sempre violência. A gente tem que ter o suporte do poder público para poder dar segurança para os turistas e para os empreendedores locais. Em que vai consistir esse programa da Costa Verde? A gente está terminando de mas dá uma palhinha para a gente. Né? A gente está terminando de implantar, mas são todas as ações. A gente vai fazer as ações em todos os pequenos negócios, né? Tanto no turismo, quanto na área de gastronomia, como na área da indústria criativa. Você falou da cachaça, Paraty tem cachaça, ou seja, nós vamos pegar todos os negócios daquela região e vamos estudar eles e tentar dar uma nova visão para cada um deles, turbinar essa região. Você vai ver não é um trabalho que é imediato, é um trabalho que a gente vai estar plantando para o futuro, conscientizar o governo que ele tem que melhorar a estrada, né? Conscientizar o governo que tem que ter um aeroporto em Angra dos Reis, ou seja, tem várias ações que têm que ser feitas nessa região. Maristela, uma outra agenda importante é a agenda ESG e há uma tendência dos consumidores em quererem consumir de empresas que tenham propósitos. Isso nos pequenos negócios também é uma realidade? Tem que ter propósito? Sim, né? Isso é um filão, né, para os pequenos negócios, né? Você pensar na questão da inclusão social, da sustentabilidade. E aí é um destaque no mercado, né? As pessoas querem saber de onde vêm os produtos, qual é a postura ética daquele empreendedor, né?
E coisas, né, relacionadas, e também saber quem produz, quer dizer, estar mais próximo, né, de ter essa identidade. Alvarenga é também presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, né? E é um setor também que é muito importante aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil, né? É um setor que garante a balança de pagamentos, a balança comercial do Brasil, o maior setor exportador do Brasil. Então, são dois setores importantes, tanto as micro e pequenas empresas quanto o agronegócio. O agronegócio é importante. E a micro e pequena empresa, como é que ela fica no agronegócio? Você veja que durante a pandemia não faltou comida para ninguém. Funcionou tudo normalmente. As pessoas entravam no supermercado, tinha alimentação. E é uma coisa que as pessoas que tiveram até um temor de que isso acontecesse no início, né? Isso, né? As prateleiras vão ficar vazias. Mas o agronegócio conseguiu levar para todas as pessoas o alimento. Não faltou comida na mesa do brasileiro, graças a esse trabalho que o agronegócio fez. O agronegócio, que eu digo, a cadeia produtiva toda, quer dizer, desde a produção até a comercialização, né? E dentro dessa cadeia produtiva que você perguntou como é que funciona os pequenos negócios, você tem vários pequenos negócios. Um deles, como você estava falando, é a parte dos orgânicos, né? Os orgânicos, principalmente, eles são produtos de pequenos produtores. E é aquela coisa, a pessoa quer comer um produto diferenciado. E lá a gente tem alguns programas de orgânicos. No Rio de Janeiro tem muita coisa de orgânico. Por quê? Não dá para produzir em larga escala? Não, é porque a produção, dá para produzir em larga escala, mas não é um pouquinho mais complicado. A produção de orgânico, ela demanda mão de obra, ela demanda muito mais atenção do proprietário do que uma produção em larga escala. Uma coisa é você tratar, você ter criar gado e você deixa ele lá e tal. Outra coisa é você produzir orgânico, que você precisa de ter muito mais cuidado. Um orgânico, ele não tem nenhum produto químico, nem no fertilizante, nem no defensivo, nem nada. Ele é um produto que não tem isso. Então, ele dá mais trabalho, por isso é que ele realmente é mais caro. Mais artesanal, né? É mais caro. Maristela, no seu currículo você diz que busca promover o diálogo entre o design, o artesanato e a cultura popular. Como esses três se falam? Olha, na verdade, eu me inspiro, né, no trabalho do Aloysio Magalhães, que foi um designer que foi assim, uma pessoa importante para esse olhar generoso para o artesanato, mas também como fonte de inspiração para a produção do design brasileiro, né? E também na Lina Bobardi, que eles trazem o artesanato desse lugar assim meio confuso, da feirinha, para o lugar de destaque do museu, do lugar bem apresentado, né? O Aloysio fala que o artesanato é uma instância tecnológica, né? A gente sempre fala em tecnologia e fala em tecnologia de ponta, né? Mas o fato de você usar um material e construir uma coisa, né? Se você pega uma lata e transforma numa lamparina, você de uma certa forma fez um projeto intuitivo, né? Você usou uma tecnologia, as ferramentas que você tinha, então isso é uma tecnologia. Então eu acho que a gente precisa beber nessa fonte, né? Que a gente, por conta da diversidade de produção de artesanato do Brasil, a gente ainda não explorou tudo que poderia para pensar isso como uma fonte de inovação para produtos atualmente. Agora vamos falar das startups, que o Alvarenga já falou delas. Muita gente acha que startup é só da área de tecnologia, mas no próprio site do Sebrae tem uma definição mais abrangente. É uma empresa que nasce em torno de uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza. É o negócio da inovação que a gente estava falando há pouco tempo, alguns minutos atrás aqui, né? Então, é uma empresa que a característica principal dela é a inovação. É inovação, mas ela não pode ser uma inovação para poucos. Ela tem que ter escala. Se ela não tiver escala, ela não vai para frente.
é uma empresa que tem inovação e que possa ser escalável. Maristela, e você? Você já assessorou alguma empresa, pequena empresa, que tem essa característica no Sebrae? Porque artesanato não tem em escala, né? Não, pois é, eu posso citar 2 exemplos. O próprio exemplo da cooperativa lá de Rio das Flores, da Associação de Rio das Flores, que é a Florarte, e também a tendinha.com, que fica na região portuária. E aí eu acho que uma característica importantíssima do empreendedor é desenvolver uma boa escuta, uma boa observação do entorno, para ver o que vai dando certo, o que está faltando, né? Quais são as ferramentas que você tem que se aprimorar para a coisa de fato dar certo acontecer, né? Dizem que a gente aprende mais no sofrimento, né? E nós acabamos de passar pela maior crise, eu acho que das nossas vidas, né? Tá. O que vocês aprenderam com isso? Eu aprendi, pessoalmente, a trabalhar mais digitalmente, né? Eu aprendi um trabalho digital, muitas vezes eu sempre trabalhei digital, mas agora aprendi mais. Sou capaz de ficar o dia inteiro. Teve que aprender. Aprendi muito a fazer essas lives, essas videoconferências. Fez muita live? Demais. Ainda faço. Todos os dias são 5, 6 reuniões desse tipo, né? Então, era uma coisa que eu não sabia. Nunca tinha entrado no Zoom. Zoom é aquela plataforma que todo mundo hoje conhece. Zoom, Teams. Hoje todo mundo conhece isso. Eu nunca tinha feito uma delas. Nunca. E foi uma das coisas que eu aprendi mesmo. Assim. Hoje eu faço com muita tranquilidade essas lives aí. E todo mundo acho que teve que se jogar nisso. Exatamente. Foi uma questão de sobrevivência. Além de cozinhar. Pois é, aprendi a cozinhar e também a simplificar a vida. Assim, de ter as coisas essenciais, né? Então, o que é importante, né? E aí, por incrível que pareça, eu tive que trabalhar com 2 pontas, essa coisa de dominar essas ferramentas de comunicação, porque de preparar as aulas online, de preparar as consultorias online, de usar essas ferramentas todas, o Instagram, a comunicação, e também ativar uma coisa que eu aprendi na infância, que foi costurar e cozinhar, né? Que foi ficando para lá, né? A vida vai te levando para um lado e essas coisas, a crise no sentido de você ter que pensar uma alternativa, né? Que a pandemia fez isso com todo mundo, né? Fizeram pegar pontas que eu fui deixando para lá, então essa coisa de, ao mesmo tempo, dominar, fazer manual, esse conhecimento e também dominar as ferramentas de comunicação, já que eu estava trancada em casa, né? Beleza, então vamos para o nosso ping-pong final. Okay. Time de futebol. Flamengo. Da escola de samba. Eu gosto de carnaval, mas eu não torço particularmente para nenhuma escola de samba. Eu gosto de todas elas. Acho que é um espetáculo bonito. Costuma ir ver? Costumo ir mais no passado do que hoje. Depois eu vou te indicar uma legal, lá de Padre Miguel. Tá. Eu sou mangueira. Música preferida? Tem uma música especialmente preferida. Eu gosto muito de bossa nova. Enfim, a minha música preferida é uma música do Milton Nascimento, que é o Ava Canoeiro. Filme que viu mais de uma vez? Talvez assim, O Poderoso Chefão. Casablanca. Livro de cabeceira? Meu pai era escritor, então eu poderia falar até um livro dele, mas eu não vou falar, não. Ah, senão fica parecendo nepotismo, entendeu? Mas ele já morreu já, então ele nem tem mais os livros. Nem mais os livros dele à venda. Ele escreveu um livro, ele recebeu vários prêmios literários, né? Então, assim, ele tem um livro que recebeu um prêmio chamado Judeu no Quim. Era um livro que ele recebeu um prêmio. No final da vida, mas em algum momento mais da vida, ele escreveu um livro chamado Rosário de Minas, que ele era mineiro, que ele tem uma biografia muito vasta. Ele tinha uma biografia muito vasta, uma vida muito rica de experiências. Então, ele escreveu um livro chamado Rosário de Minas. Se você ler esse livro, você vai gostar. E vai conhecer muito de Minas Gerais, o que é Minas Gerais. E você? O livro do Ailton Krenak, né? A Vida Não Está à Venda. Comida preferida?
Churrasco eu gosto muito, gosto de frutos do mar também. Jiló. Jiló tá aí, jiló eu não gosto muito não. Jiló eu não gosto muito não. Eu gosto de comida mineira, você tem comida mineira que são muito boas. Eu sou de Minas, eu gosto de comida mineira. Não, todas elas, né? Boas comidas. Engordam, mas são maravilhosas. Engordam um bocado. Maristela, prato preferido, comida preferida. Comida preferida? É. Comida de boteco. Adoro uma comida de boteco. Então vamos engrenar aqui, melhor bar. Melhor bar? Olha, tem um bar que é incrível, que é um restaurante, que é o Rio Minho, que fica na Rua do Ouvidor. Ah, eu conheço. Que tem um peixe que é maravilhoso. No centro histórico ali. Do lado da bolsa da antiga. Isso, bolsa exatamente. Ainda está aberto ainda? Tá aberto. Eu já fui muitas E aí vezes lá eu no vou na passado. área popular, né? Se você quiser um bar mais à vontade, assim, tem o Bracarense, que é um excelente bar. Melhor petisco. Costela do bafo da prainha, é imperdível. Barriga de porco ali no Leblon, Bar Rainha, eu acho, que é muito bom. Paisagem mais bonita da cidade. Eu adoro onde eu moro ali, que é o pôr do sol do Arpoador. Ali, para mim, é muito bonito. Ou então, a praia de Copacabana, ali, vista do Marimbaixo. Que também, você vê, aquela praia ali, é outro uma cartão maravilha. postal também. É um lado, de um lado da praia e o outro lado são pertinho, mas são duas vistas maravilhosas. É a vista do Rio de Janeiro de cima do Morro da Providência, que são vistas que a gente não tem muito acesso, né? Um sonho. Se você quer um sonho assim para o Brasil, ver o país prosperando, a cidade do Rio de Janeiro prosperando, né? Se quer um sonho pessoal, minha família prosperando, todo mundo feliz, contente, As pequenas alegre. empresas. As pequenas empresas também, aí tá dentro do Rio de Janeiro. Brasil prosperando, o Rio de Janeiro prosperando, as pequenas empresas prosperando. E no caso familiar, a minha família toda prosperando, todo mundo feliz, alegre, contente. Felicidade é tudo. Alegria e felicidade. Eu acho que é uma cidade mais justa para todo mundo, né? Oportunidades, né? Especialmente para as mulheres, né? Obrigada pela participação, Maristela Pessoa. Obrigada, Antônio Alvarenga. Obrigado Foi a muito você. legal conversar com vocês. Muito obrigado. E o pela Gente do oportunidade. Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá. Um beijo.